depois dessa primeira encontro com Ramana, Bibi encontra com ele na sala de meditação. Aqui no Ashram ainda tem, lógico, a sala antiga da meditação, Mesmo porque ele agora eles estava. têm uma grande, né, bem grande, mas tem uma menor, onde está o sofá de Ramana. Ainda, claro, é aberto ao público, várias pessoas todo o tempo não meditam nessa sala em frente do sofá. Então, ele se encontra, a segunda visita de Bibi foi nessa sala. Bibi tem uma visão, enquanto ele está lá com Ramana, ele tem uma visão. Ele escuta a voz do sábio, ele diz: a voz do sábio chega aos meus ouvidos. Suas palavras são pronunciadas lentamente. Quando você voltar para lá, terá a paz que está sentindo agora. Mas o preço disso será que, a partir de agora, você deixará de lado a ideia de que é este corpo ou este cérebro. Quando essa paz fluir para dentro de você, então terá de se esquecer de si mesmo, pois terá entregue sua vida àquele. Então, quer dizer, ele afirma, não, que Bibi vai manter essa paz com ele quando voltar para a Inglaterra, mas que ele deve esquecer totalmente que ele é um corpo, ou que ele é uma mente, não é? Porque ele tem que se entregar totalmente à sua vida aquele com letra maiúscula, né? Aquela realidade última, né? Ao eu superior. Então, aí Bibi diz, desde aquela visão, eu sinto uma grande exaltação sagrada toda vez que estou em sua presença. As perguntas que de outra forma sairiam tagarelando de meus lábios são abafadas, porque parece quase um sacrilégio considerá-lo uma pessoa com que se pode conversar e discutir em um plano de igualdade no que diz respeito à humanidade comum. Então, a partir daquilo, não, ele não sente mais vontade, né, de questionar nada, de falar nada para ele, não para Agora, o Ramon. que acontece com o PIB agora? O PIB preservar o plano por Sim. sair por não. Pois Bibi que tinha a ideia não de passar um final de semana, o que que acontece? O meu fim de semana proposto passa rapidamente e eu o estendo por uma semana. A semana passa e eu a estendo para uma quinzena. A cada dia sinto a bela paz da atmosfera mental do sábio, a serenidade que permeia o ambiente ao seu redor. Então, cobrando vai, não, adiando, E não, não quer até sair. até o dia que ele não pode mais adiar, porque ele tem compromissos na Inglaterra, não? Então, finalmente, Bibi não consegue mais adiar, não, seu retorno, e faz mais uma visita a Ramana, que está sentado na frente da sala da meditação. No final, Aí, o que ele fala? Ocorre uma mudança perceptível na corrente telepática que circula entre nós. Enquanto meus olhos piscam com frequência, mas os dele permanecem sem o menor tremor, percebo que ele está definitivamente ligando minha própria mente à dele, que está provocando no meu coração aquele estado de calma estelar que ele parece desfrutar perpetuamente. estelar. Nessa paz extraordinária, encontro uma sensação de exaltação e leveza. O tempo parece ter parado. Meu coração se liberta de seu fardo de cuidados. Nesse silêncio belo e extasiado, quando o relógio está parado e as tristezas e os erros do passado parecem trivialidades, minha mente está sendo submersa na do Maharishi e a sabedoria está agora em seu Periele. Então, realmente, Ramana, lógico, sabe que ele está voltando para a Inglaterra, não? Que precisa voltar para a Inglaterra. Então, ele, não é, digamos, opera num trabalho espiritual, né? Ligando a mente dele com a de Pibi, não? E fazendo ele sentir no coração a mesma paz que ele sente, essa paz estelar, não é? Sabendo que ele tem uma tarefa, não? É isso que ele, não é? Isso que ele fala mais logo em seguida, que Bibi tem um dharma, né? Bibi tem uma tarefa
de levar esse ensinamento não, do Ocidente, do Oriente para o Ocidente. Então, Ramana, percebendo isso, lógico, ele vai, não é, vai, digamos, formando, vai, não é, vai alinhando os corpos de Pibi, vai, não é, vai dando a ele todas as ferramentas, não é, que ele necessitará a partir deste momento na vida dele. Agora é necessário para que ele voltar para a Inglaterra. Ele precisa voltar à Inglaterra, não? E Então, sim, o que acontece? Porque a irmã indicou é possível o PIB preservar a paz a e a paz experiência quando ele quando voltar. ele voltar para a Inglaterra. Isso acontece. Sim, vamos ver o que que acontece, não é? Bom, de 31 a 34, não é para termos uma noção histórica, digamos, temporal, Phoebe, então, está na Inglaterra, não? Então, mas enquanto Ramana está no Ashram, e Phoebe está na Inglaterra, digamos, chegando na Inglaterra, Ramana faz alguns comentários com outros swamis que chegam no Ashram. Ramana faz o seguinte comentário ao Swami Siddheswarananda, que é um monge da ordem Ramakrishna, que se tornou um amigo íntimo de Bibi. Então ele fala assim, Ramana, Brantam não é um homem maravilhoso? Com uma estada tão curta na Índia, ele se tornou capaz de participar e compreender os aspectos mais fundamentais de nossa vida. Veja como uma alma, né, digamos, cobrando uma alma, né, uma alma que conhecia já a Índia tudo, porque, né, chega lá, não é, participa de tudo, e é uma alma que não é, está ligada, Ramana, ligada em tudo, então ele fica admirado como, claro, naquela época, em 1930, uma pessoa, né, da Inglaterra, Colunista. colonista, não, com toda aquela situação da colonização da Índia não é, pelos britânicos, né? Chega ele lá, né, de uma maneira humilde, querendo conhecer os ensinamentos da tradição da Índia, não é, se adapta aos costumes, vive com Ramana, não é, dessa maneira simples. Então, realmente, ele faz esse comentário, né? Se ir em lugares onde nenhuma pessoa contra uma pessoa branca. Sim, não é porque naquela época não Tive uma tinha, né? Sim, curiosidade. ele era um buscador, né? E como ele falava, um pesquisador, né? Mas mais que isso, não, ele era um sincero buscador, né? Então, então esse foi o comentário de Ramana, não? E aí Pipi chega está na Inglaterra, não? E ele escreve uma carta a um amigo em 31. Ele diz, logo após o retorno. Ele diz, estou passando por um momento extremamente difícil, com contas e dívidas que exigem imediato pagamento e certas despesas inevitáveis que precisam ser pagas. Infelizmente, tenho que me mudar novamente. Então, na próxima semana, terei que correr mais uma vez em busca do Santo Grau. Ele chama Santo O Grau. Santo Grau de um apartamento Sim, bem quero nos um quarto custa. mobiliado barato, né? Sabemos que Bibi teve bastante dificuldade financeira, não? Por exemplo, ele nunca dependeu de ninguém para publicar os seus livros. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam ou pensavam até mesmo no Ashram, não? Ele não ganhou dinheiro com os livros, né? Ele nunca explorou ninguém, nunca, não é? Ao contrário, ele teve que batalhar bastante, né? Para poder publicar, para poder ser um autor, para poder viajar, não? Por todo mundo, como ele viajou, não Então, é? Pesquisar, não essa era viajar na Índia gasta muito gastava muito, dinheiro. sim. Então, claro, aquilo, como o Miguel falou, Ramana falou para ele manter essa paz, claro. Ele seguramente tinha essa paz, mas assim, de uma maneira externa, não, digamos assim, o ego dele não estava, não é, no nível do ego, tudo estava complicado, né? Ele até chegou a falar assim, todo mundo parece tão fútil hoje, por isso não sei o que nos espera amanhã, disse Bibi. Não entendo a vida com a mesma clareza de 10 anos atrás, quando tinha uma porção de teorias teosóficas organizadas para explicar tudo. Agora estou muito pessimista em relação a tudo. Imagine, depois encontrou um verdadeiro sábio
Bibi tem essa crise. Agora ele vai explicar, não? Bibi fala, não, que há todo um processo filosófico espiritual, né? Quando temos essas crises, né? Primeiro, só lembrando que Bibi, quando ele fala aqui nas teorias teosóficas, né? Lembrando que ele, quando jovem, ele foi membro da teosofia, não foi membro da Sociedade Teosófica por um período curto, mas ele foi, né? Então, parece que naquela época ele tinha teoria que explicava tudo, mas depois não, Intelectual, não do intelectualmente, coração. não é. Mas aqui ele fala, para nós vermos como ele cresceu, né, claro, em compreensão filosófica, ele diz assim: o caminho é pontuado por retrocessos e avanços. Isso até é bom para nós, por isso Pibi nos ajuda. O caminho é pontuado por retrocessos e avanços. É humano sentir-se alarmado quando ocorrem reveses, mas é filosófico não deixar que isso se transforme em pânico. É natural sentir-se deprimido quando chegam más notícias, mas é filosófico não deixar que isso se transforme em desespero. O eu pessoal deve depositar seu tributo aos pés do ser universal e deve fazer isso tanto em tempos de infortúnio quanto em tempos de felicidade, né? Interessante. Então, realmente, nós temos que praticar, né? Justamente na hora pior é que nós deveríamos, né, ou devemos nos lembrar de praticar o que aprendemos. Isso se chama, não, compreensão filosófica, uma filosófica maneira de atuar, né? Se Ganesha, esse descendente direto de Ramana, O neto o sobrinho. neto sobrinho indicou que Bibi é um modelo por nós. Por que cobrança é importante? Porque ele foi guiado por um poder superior durante as suas crises. Então, ele pode nos ensinar como fazer isso, não é isso que ele quis dizer. Durante nossas crises. Durante as nossas crises, como buscadores, nós podemos ser ajudados por Paul Brandon, porque ele nos fala como o poder superior o ajudou nas crises dele, né? Então, para nós vermos como Ganesha, esse sobrinho neto, como ele também acompanhou Paul Brandon, não? Durante a sua estada aqui na Índia com Ramana, porque ele era, não é? Naquela época ele vivia aqui também. Queremos compartilhar com vocês que nós tivemos essa graça, digamos, essa linda experiência de conhecer Ganesha, porque não muitas pessoas da família de Ramana, daquela época, estão vivas, não? Então, nós conhecemos ele está com seus 87 anos, mais ou menos. Nós tivemos essa alegria de conhecê-lo pessoalmente em seu ashram, em sua casa. Ele concedeu uma entrevista para nós de alguns minutos. Ele se emocionou bastante ao falar de Paul Brandon, ele agradeceu pela ajuda que Paul Brandon, ele disse que ele não teve a oportunidade de agradecer pessoalmente, porque ele nunca conseguiu falar com Paul Brandon, mas ele, de forma indireta, ele nos agradece a Fundação Paul Brandon, agradece a Paul Brandon, não é? Por ele ter ajudado o Ramana, porque realmente o Ramana se tornou famoso, né? Conhecido no mundo inteiro através de Paul Brandon. Então, para nós também, né, Micael, foi um momento bem especial ter tido essa oportunidade de estar na presença dele. É um ser muito belo, né? Tem um ashram perto do Ramana Ashram e tem um lindo trabalho, né? Ele continua com um trabalho, né, bem importante aqui na cidade de Tiruvannamalai. Ele conhece muitas histórias de Ramana porque a tarefa de Ganesha é ajuda durante os altos anos da vida aos discípulos de Ramana. Uhum. Agora, Quando Ramana ela cria partiu, né, dormitórios, ele ele cria. ajudou os discípulos de Ramana, os swamis, né? Sim, ele agora tem contato pessoal com todos esses discípulos. Sim.